Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à nossa resolução dos nossos exercícios. E aí nós vamos agora à terceira questão. Então, a terceira questão, eu vou fazer a leitura para vocês e diz o seguinte. Pelo filamento de uma lâmpada incandescente, passa uma corrente elétrica e aí ele diz assim, sabendo que a lâmpada está ligada à rede de 120 volts e que dissipa 60 watts, pode-se afirmar que a corrente que passa pelo filamento e a sua resistência são, respectivamente. Então, ele pede a corrente e pede o valor da resistência. Então, semelhante à questão anterior, eu pego aqui a expressão potência igual a corrente vezes a tensão. Então, ele fornece a potência, 60 watts, fornece a tensão, que é 120 volts, e aí eu faço essa divisão. Ele está multiplicando, vai para baixo dividindo, então nós encontramos meio ampere. E aí nós já restringimos na nossa resposta a duas possibilidades, onde só tem duas possibilidades com meio ampere. Agora vamos à questão da resistência. Então o que vai acontecer? Se eu pegar e fizer aqui a utilização da expressão da definição do que é potência, então eu volto a trocar a posição entre potência e resistência e jogo os valores. Tensão 120 volts, só que ela é ao quadrado, e a potência igual a 60 watts. Então, como eu falei ainda há pouco, eu não preciso fazer esse produto aqui, eu desmembro, porque 120 ao quadrado é 120 vezes 120, aí cancelo aqui e aqui, na verdade faço uma simplificação, e aí eu encontro que valor? Eu encontro o valor 2, 2 vezes 120 vai dar o que? 240 ohm. Só que está escrito em notação científica. Então, para que eu traga para a notação científica, eu tenho que separar os dois algarismos significativos por vírgula. Mas para que fique correto, eu corro duas casas decimais. Então, por isso que vai ficar 2,4 vezes 10 ao quadrado. E aí isso está contemplado no item C. Então, muito tranquilo aí a nossa questão de número 3. Aproveitando, então vamos à questão de número 4, que já está bem aqui, e é uma questão relativamente simples, então eu vou aproveitar. E aí como é que nós vamos proceder com essa questão de número 4? É uma questão teórica, mas que vale a pena nós mencionarmos. Então ele diz assim, quando a associação de resistores em paralelo, podemos dizer que... Então ele está perguntando características da associação em paralelo. Então, por que ela está em paralelo? Porque eles estão ligados nos mesmos terminais. E aí nós apresentamos aqui um nó. Faltou aqui um acento, mas não tem bronca, a gente corrige. E aí, então, nesse caso, esse nó, ele representa para nós o nosso divisor de corrente. A corrente vem aqui na totalidade e aqui ela se divide. Uma vez que ela tem um divisor de corrente, então já é uma associação em paralelo. Mas os terminais estão ligados à mesma fonte de tensão. Ou seja, numa associação em paralelo eles compartilham a tensão, no entanto, a corrente se divide. E aí, nesse caso, a melhor alternativa que contempla a questão é a alternativa A, que contempla bem a questão, a referida à questão. Então, a quarta questão vai ser a nossa alternativa A. E aí, dá para aproveitar e vamos comentar também a quinta questão. Vocês percebam que dá um certo trabalhinho para a gente fazer, mas eu acho que agora vai valer a pena para vocês observarem como é que o processo é feito. Vocês vão poder voltar ao vídeo, vocês vão poder parar o vídeo, enfim. Então vamos à questão de número 5. Pessoal, na física a gente compara muitas coisas. E aí então essa questão de número 5 é uma questão de comparação. Então ele diz assim, observa-se que um resistor de resistência R, quando submetido a uma DDPU, é percorrido por uma corrente I. Então foi o que foi representado aqui do lado. E aí ele faz uma associação em série com outro resistor, na verdade ele informa o outro resistor e diz assim, associando-se em série esse resistor,
outro de resistência igual a 12 ohms e submetendo-se à associação à mesma DDPU, ou seja, eu só fiz acrescentar um resistor de 12 ohms ao que eu tinha anteriormente, mas a tensão continuou sendo a mesma. Só que ele observou que a corrente deu uma queda, ao invés de ser I, passou a I sobre 4. Aí talvez fique a seguinte pergunta para vocês, mas afinal de contas, por que se faz isso aqui na física? Na verdade, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de método científico. Eu tenho um padrão, e aí eu vario esse padrão, e a partir da variação do padrão, quando comparado com o original, a gente vai ter um efeito. Então, na ciência se faz muito disso, a experimentação se faz muito assim. Então, se eu aplicar a primeira lei de Ohm, eu vou ter que U é igual a R vezes I, só que na aplicação da primeira lei de Ohm aqui no segundo circuito, como os dois resistores estão em série, então aqui vai aparecer um somatório. E como a corrente caiu, eu vou ter que colocar a corrente como 1/4. E aqui eu vou fazer uma álgebra. Então eu vou pegar, já que a tensão é a mesma, então eu tenho U do lado